ser esses discípulos de Jesus é estar aqui não de brincadeira, é ser cristão de verdade. Seguir a Cristo requer de nós obediência. E muitas vezes a gente entra na igreja culto após culto, ouvimos a palavra, mas isso não desce para o nosso coração, não vira um entendimento. Eu penso algumas coisas e às vezes ouvir a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é que liberta as nossas vidas, ela que traz mudança, ela que gera toda transformação. Os países que não têm a Bíblia, os países que não chegam à Bíblia, você pode ver que são países que não têm transformação. Então, andar com Cristo é entender a palavra e aplicar a palavra. Ser um discípulo de Jesus é aplicar essa palavra, é ser alguém que está disposto a obedecer. Em Josué 1:8 vai falar o seguinte: medita na minha palavra de dia e de noite. Não está falando leia a palavra de dia e de noite, medite. Como que funciona uma meditação? A gente na Jocum é meio que obrigatório meditar na palavra. A gente tem momentos de meditação diários. Mas como que funciona a meditação? O que é a meditação? A gente olha para a Bíblia, medita, e essa Bíblia vai confrontar o meu caráter. E assim eu vou seguir, vou ajustar a minha vida conforme a palavra. Então esse é o meditar. Então eu ajusto a minha vida para o que Deus está falando ali comigo, para as verdades de Deus. Muitas vezes olhamos para a Bíblia como servos que eu pego o que serve para mim, o que não serve eu deixo, eu sigo isso, eu sigo aquilo. Não, isso aqui eu não gostei, então eu recuso. Isso aqui é legal, então eu quero. As bênçãos eu quero, mas as correções do meu caráter eu não quero. Então às vezes eu escolho alguns capítulos, alguns versículos, outros eu abandono. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ou eu aceito ela por completo, ou eu não aceito nada. Não tem como viver isso aqui pelas metades. Uma igreja sem a palavra de Deus e sem missões, ela se torna um ajuntamento de cristãos. Então a palavra de Deus, ela tem que ser a fonte nossa. E juntamente com isso, missões. Jesus é a cabeça da igreja. E quando estamos membros ligados à cabeça, a gente já logo entende qual é a missão dele aqui na terra. Então, entendendo mais sobre a natureza e o caráter de Deus e a missão, ele traz para nós um senso de responsabilidade muito grande, porque não estamos aqui no mundo para brincadeira. Em 2 Coríntios 5:20 vai falar que... Põe no projetor para nós. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Se você ler mais acima, o início do capítulo, ele vai estar falando que foi dado a nós o ministério da reconciliação, que devemos reconciliar todas as coisas com Deus. E foi dado essa missão a nós, de reconciliar todas as coisas com Deus. Hoje, depois de eu entender esse capítulo, de entender isso, eu olho para a natureza, eu olho para o mundo, e eu não vejo mais que o mundo é profano, que as coisas lá são profanas. Na verdade, elas são usadas pelo inimigo para profanar a Deus. A música é um exemplo claro disso. Ela não é profana. A música nunca foi profana. Desde o início se canta louvores a Deus, mas ela é utilizada para profanar o corpo, para profanar a natureza, para profanar todas as coisas. Então, o que está precisando de pessoas corajosas que entenderam qual é o chamado de Deus, entenderam qual é a missão dele aqui na terra, entenderam o que Deus espera dela para ir lá e redimir. Então hoje está precisando de pessoas que entendam o ministério da redenção, pessoas que vão e se entregam para redimir alguma coisa, para redimir algo a Deus. Então o caráter de Deus, ele espera muito disso.
que a gente vá, entenda. Então, muitas vezes pergunta qual que é a estratégia da igreja, qual que é a estratégia que tem? Estratégia é a palavra, está ligado com Deus, está ligado no cabeça que é Cristo. Essa é a nossa estratégia, Bíblia e Deus, ligado no cabeça que é Jesus. E entendendo sobre isso, a gente vai estar ligado à missão. Então a missão, ela é o centro do coração da igreja. Missões é o centro. E para estar ligado nisso, eu tenho que estar entendendo o caráter de Deus, entendendo o que Ele quer, o que Ele espera sobre a minha vida. Então, muitas vezes, o meditar na palavra de Deus, que é a chave para a transformação da nossa vida, não pode ser de algo isolados, mas de algo convicto, algo que vai transformar a minha vida. E muitas vezes eu me coloco nessa posição. Qual versículos da Bíblia que eu estou praticando hoje? Qual é a medida da minha fé vai aumentando? O que eu estou praticando? Eu penso muito assim, dos versículos que Deus já me falou, qual deles eu estou cumprindo, qual deles eu estou exercendo, qual deles está movendo a minha vida. Porque Deus fala aos corações, mas muito vai ouvir. Um dos exemplos que eu gosto bastante é do jovem rico na Bíblia. O jovem rico, todo mundo conhece a história do jovem rico, né? Ele chega, mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde para ele: segue todos os mandamentos, não, cita alguns, sigo todos. Aí vende tudo que você tem e me siga. Já parou para perceber que podia ser 13 discípulos se ele desse ouvido ao chamado de Jesus? Então muitas vezes o jovem rico é nós. Jesus fala com a gente tem um encontro com Jesus, Ele fala o que a gente deve fazer, mas às vezes a gente não obedece. Então muitas vezes Deus está falando algo para você único, assim, olha, faça isso. E muitas vezes eu recuo e saio, porque eu tenho outras coisas de mais importância nesse lugar. Eu tenho outras coisas que ocupam esse lugar de Deus, que ocupam esse lugar de Jesus. E eu me coloco numa posição que as coisas de Deus, a missão de Deus é menos importante do que as coisas que eu carrego na minha vida. Então, muitas vezes Deus está falando conosco, Deus está falando através da sua palavra, eu leio a palavra me confronta, mas eu não obedeço, eu simplesmente ouço. Então Deus está chamando a gente, está tentando tirar a gente da multidão para levar a ser discípulos, pessoas que abandonam tudo e seguem, pessoas que não importam com mais nada e seguem, pessoas que vão dar a cara a tapa no mundo, vão mostrar para o que vieram, que não estão brincando de ser cristão, porque lá fora o mundo não está de brincadeira. Em Salmos 11 vai falar que os inimigos apontam flechas e ocultam os retos de coração. Nós somos os retos de corações dessa geração, e o inimigo trama e oculta muitas coisas contra a igreja. Hoje, mais do que nunca, nem está tantas ocultas, né? Porque a gente abre qualquer coisa, está lá. Ataque contra a família, ataque contra os princípios cristãos, ataque contra... E o que a igreja está fazendo em relação a isso? Qual é a resposta da igreja perante ao mundo? Isso é missão. Darmos uma resposta para essa geração, tudo parte de uma missão, tudo parte de entender o coração de Deus missionário. Deus arde o coração dele por pessoas, Deus arde o coração dele por esse mundo, por essa geração. E muitas vezes olhamos para fora e falamos: essa geração está perdida. Fechamos-se aqui numa bolha cristã, adoramos a Deus aqui, louvamos a Deus, e muitas vezes esquecemos dos nossos vizinhos, das pessoas que estão às nossas voltas, pessoas que poderiam ser alcançadas, ou então muito fazer algo, não digo fazer algo, mas entender qual é o meu espaço no reino de Deus e exercer isso, de ser embaixador. Eu gosto da palavra embaixador, porque o embaixador, são pessoas que são de outras nações, que saem para outro país, mas ele segue as leis do seu país de origem. Ele tem liberdade para seguir isso. Ele é um embaixador, então ele vai para outro país, mas ele tem liberdade de seguir as leis do seu país de origem, e a galera tem que se adaptar a ele também. Então nós somos esses embaixadores, nós não somos daqui, somos do reino de Deus.
Então, a cultura do céu tem que estar nas nossas vidas. Devemos andar por aí como embaixadores, lutar pela causa do reino. Entende? Então, muitas vezes, acho que a gente não está com esse entendimento, às vezes não desce da cabeça, não temos a revelação da palavra, ou ouvimos e não praticamos. Então, acho que só ouvir, tem aquela diferença, eu não sei, que às vezes eu confundo a ordem, ouvir, escutar e tudo mais, tudo parte do princípio ser, pôr em prática aquilo que estamos ouvindo, andar. Os jovens têm que precisar despertar. O próprio Paulo, eu escrevo para vocês que são fortes, estão precisando dessa força, entende? A gente tem que estar em serviço de Deus. Então, às vezes, é entender mesmo, esse negócio descer no nosso coração, porque imagina, o dia que mudou eu falei, né, já tive missões em 2019, depois eu voltei para casa, fui trabalhar com a liderança do jovem, depois tive todo um processo, tudo mais, mas eu senti que eu não estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu lembro certinho de um podcast de uma senhora missionária, e ela o podcast é muito grande, mas tem um pedaço que ela, em lágrimas, mas ela fala assim: jovens, a gente pode estar no último momento de poder fazer algo para Deus. Nós pode estar na última geração de pessoas que podem fazer algo para Deus. E isso me tocou tanto, cara, na hora que eu escutei isso, assim, me trucidou minha alma. Assim, poxa vida, seres tão imperfeitos, tão pequenos, tendo a oportunidade de trabalhar, de estar em missões com Deus. Sabe, aquilo me arrebentou com o meu dia. Eu cheguei e falei assim: para que eu ouvi isso? Cara, acabou com o meu dia. Me comprometeu de tal maneira que eu falei assim: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar a chave aqui, eu tenho que mudar o meu caminhar. Eu já estava aquela pessoa mecânica de ir culto após culto, sabe? Aquele no automático, pelo compromisso, pelo servir, mas não pelo amor que eu tenho. E aquilo me comprometeu tão profundamente que eu cheguei assim: temos que mudar o rumo disso. Aí foi onde a gente conversou, a gente teve um bate-papo com a esposa e tudo, aquilo assim: a gente tem que planejar, vamos juntar dinheiro, vamos para missões, não sei o quê, porque lá foi o último lugar que eu senti que eu estava fazendo algo certo, que eu estava fazendo algo para Deus, de verdade, de coração, com amor, com paixão. Então vamos voltar para o último lugar e caminhar dali para frente. Então muitas vezes é isso. Em Apocalipse vai falar aquela advertência para a igreja: volte aonde caiu, para você retornar ao primeiro amor. Estou parafraseando, mas é isso. Muitas vezes a gente tem que voltar aonde, não que caiu em pecado, mas aonde você tinha certeza que estava no caminho de Deus, onde você tinha certeza que estava junto com Ele, que estava aquele fervor. Então muitas vezes é isso. E escutar essa senhora falando isso mexeu tanto comigo que eu falei assim: eu tenho que mudar o rumo da minha história. Eu tenho que, a partir de hoje, começar a pensar no reino e não pensar aqui no trabalho, porque já estava aquele negócio assim: estou estudando para carreira, eu estava gastando horas e horas estudando, trabalhando muito, e aí o tempo meu de dedicar à igreja estava restrito ao domingo, aos finais de semana. E aí eu falei assim, eu me vi numa rotina. Então, quando eu vi essa senhora falando, eu falei assim: poxa vida, eu posso estar na última geração que pode trabalhar com Deus, ter o privilégio de ser co-criador com Deus, privilégio de estar empenhado na missão de Jesus. Então isso tocou, isso me feriu, uma ferida de amor. E junto com isso, há pouco tempo atrás, eu indico um filme para vocês que chama Jesus Revolution. Esse filme, ele é gospel e um dos melhores filmes gospel que eu já vi na vida. E ele vai trazer o retrato de uma igreja que abre as portas para o movimento hippie, porque na época eu sofria bastante preconceito, e me fez fazer algumas perguntas. Como que a igreja pode alcançar essa geração? Como a igreja pode abraçar essa geração que está toda desconfigurada?
qual que é o meu papel nessa geração? O que eu posso oferecer como igreja para essas pessoas? Tem muita coisa, tem espaço para todos. Todos são diferentes em alguma coisa, mas há espaço para todos. Então, precisamos dar uma resposta. Hoje, se você pegar gênero, tem 500, um monte. Mas como que eu posso abraçar essas pessoas? Não aceitar as práticas pecaminosas, mas como eu posso acolher essas pessoas? Como eu posso chegar para alguém e mostrar algo diferente? Porque essas pessoas estão precisando ser acolhidas. E nesse filme mostra uma realidade assim. Porque um pastor, ele era todo preconceituoso, a igreja dele morrendo, com poucos membros. Chega um cara para ele e fala assim: pastor, nós estamos precisando de lugar para congregar. Eu encontrei Jesus e estou pregando para os meus outros amigos ricos, e eles estão me convertendo, mas não temos lugar para ir, não temos lugar para congregar. Aí o pastor abre as portas da igreja: pode vir congregar com a gente. Aí abre a igreja, primeiro culto vem uns 10, depois vem 50, depois vem 100, depois eles estão numa tenda lá fora, depois eles estão fazendo cruzadas e tudo mais, e Billy Graham nasce desse movimento. Então, olha só o impacto que fez. Então está precisando da igreja acolher essas pessoas, de abrir as portas, tentar entender o coração de um Deus missionário que está sangrando por essas pessoas, que está querendo que essas pessoas venham, que está querendo alcançar, porque há filhos deles escolhidos em todos os lugares. Então está precisando da igreja ir até essas pessoas, está precisando de um despertar, de jovens entenderem o seu lugar, de pararmos de preocupar com pequenas coisas. Fulano não me cumprimentou na igreja, eu estou chateado porque o pastor não me deu uma oportunidade. Não, estão precisando de maturidade, precisamos entender o nosso papel como igreja na terra, precisamos entender qual é a minha missão. Eu esqueci quem é um reformador, que ele fala: ou você é um cristão, todo cristão é um missionário. Se ele não é um missionário, ele é um impostor. É forte essa frase, muito forte. Todo cristão é um missionário. Se ele não é um missionário, ele é um impostor. Então todos nós temos uma missão perante Deus. Deus entregou para nós algo único, e isso tem que ser exercido. Ou então você está fora. Estar fora é a pior coisa que tem, porque olha a grande oportunidade que foi dada a nós: trabalhar com um Deus que é dono de todas as coisas. Então ele abriu um espaço tremendo. Isso não é algo de olhar como trabalhoso, mas não, é um prazer, é uma honra. Não merecemos nada disso, mas ele confiou algo em nossas mãos, e ele espera que isso frutifique. Então muitas coisas estão em suas mãos, e ele está esperando que isso frutifique. Então foi dado muito a nós, e está esperando que isso frutifique. Fomos abençoados tremendamente, a graça de Deus nos alcançou, estamos cheios, abarrotados de bênção. Mas Deus também vira para Abraão e fala: "Sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Você tem esse poder de abençoar outras vidas. Você já foi abençoado, então temos que levar essa graça a outras pessoas." Às vezes você: mas eu não sou um bom evangelista. Eu também não sou um bom evangelista. Eu sou péssimo nisso, eu sou retraído, sou tímido. Tipo assim, não timidez, mas eu sou uma pessoa, vamos falar, com uma personalidade mais de intro, pessoal. Mas mesmo assim, em alguns momentos, Deus vai colocar pessoas chaves na minha vida, pessoas que vão precisar de algo que com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, eu consigo exercer algo, alguma influência, ou mostrar o amor de Deus através da minha vida, ou ser aquela pessoa que vai abençoar. Enfim, tem N maneiras de cada um. Foi dito há uns dias atrás que cada pessoa carrega dentro de si algo único de Deus, e é justamente isso. Então, mas para entender o que é missão de Deus, temos que estar ligado com cabeça, e muitas vezes também estar disposto a esse confronto de Deus, porque Ele quer transformar nós para que possamos transformar o outro. Então,
muito vem também de entendermos o que a palavra de Deus faz sobre os nossos momentos de devocional, para que isso possa equiparar a nossa vida. E então, como eu disse, a missão ela está no centro do coração de Deus. E isso não significa que a gente algo, como eu diria, temos que estar a tal nível comprometido que as coisas lá atrás não vão importar mais. A gente mostrou para vocês muitas coisas que a gente viveu, mas essa vivência ela é para toda a igreja, ela é para todo o cristão. Então temos que estar comprometidos com isso, porque a igreja, ela aqui tem que ser um lugar que a gente vai juntar estratégias, modelos de como que vamos. Eu gosto de ler a palavra, lá tem uma palavra que chama assembleia, e você pesquisar assembleia, ela é reuniões de pessoas que vão juntar para debater assuntos para levar lá fora, como se fosse um QG mesmo, tipo assim, vamos juntar aqui, não, beleza, temos esse problema aqui, temos aqui no bairro algo, isso acontecendo, vamos juntar como igreja, interceder, sabe? Acho que o mundo espera isso da igreja. O mundo espera de nós que reunimos entre nós e achamos respostas para dar. Porque lá fora não tem resposta. O pessoal está trazendo mais dúvidas para os corações. E nós, como igreja, foi dado autoridade e poder para lutar contra isso, para estar no mundo e lutar contra todas essas injustiças sociais, contra todas essas deturpações de princípios, contra toda a ideologia que há no mundo. Então, hoje, eu trago para vocês um senso de urgência, porque você olhar para o mundo afora, tem 5% dos países não tem a Bíblia traduzida. 5%. Alguns deles têm pequenas porções, 5% só que tem a Bíblia. No Brasil, quem traduziu a Bíblia para nós foi um jovem de 16 para 17 anos, João Ferreira de Almeida. Então não se sinta novo demais, ou então não se sinta velho demais. Deus está esperando uma atitude do seu coração de entrega total para que Ele possa te usar e marcar a história do bairro, marcar a história de alguma família, marcar a história de alguém que está precisando de uma resposta. E nós somos essa resposta, nós somos a carta de Deus escrita por Ele, que as pessoas vão ler. E essa carta tem um poder muito grande. Foi dada à igreja autoridade, poder, para que nós sejamos as mãos de Deus aqui na terra, para que a gente possa ser esse instrumento. Então isso é fazer parte de missões, isso é estar empenhado em missões. Às vezes a gente imagina um missionário só com aquelas pessoas que vão para outras nações, mas não, cada um de nós carrega uma responsabilidade de ser um missionário onde estamos, de ser umas pessoas discípulas de Jesus, que carrega, como a gente leu no primeiro versículo, que anda como Cristo andou, que mostra, que faz o que Cristo fez, e ainda pode fazer a mais. Então, entender o coração de Deus é entender que Deus, Ele anseia por pessoas e Ele anseia pela nossa manifestação, a manifestação dos filhos dele aqui na terra, a manifestação de cada um de nós. Então hoje Deus olha para nós e fala assim: meus filhos, eu já te dei todo o poder e autoridade como igreja. Vão, jovens, se despertem para isso, acordem, vamos parar de se preocupar com pequenas coisas e começar a se preocupar com realmente o que importa. Podemos estar no último momento de fazer algo para Deus, de trabalhar com Ele, de trabalhar com o Pai, de ser pessoas abençoadíssimas, de estar em união profunda, e de estar em, sabe, aquele êxtase tremendo de estar fazendo alguma coisa por Deus, não que Ele precise de nós fazer alguma coisa, mas que a gente precisa disso, é nós que precisamos disso. Dessa satisfação de estar junto com o Pai. Então hoje, o apelo meu é para que a gente entenda essa palavra e comece a caminhar
E caminhar não pequenos passos, passos largos. Poxa, vamos para frente. O campo está maduro e precisando de pessoas que façam algo. Precisando de pessoas que pegue no arado. Aqui na igreja, quantas vezes os líderes estão sobrecarregados, precisando de um apoio, precisando de alguém que encabece algo, e você está aí, não sou capaz, mas com o pouco que você tem na mão, pode alimentar uma multidão, com o pouquinho que você tem. Às vezes Deus multiplica, e Deus vai dar mais à medida que você também se doe. Então cada vez que eu me dou, mais Deus acrescenta dentro da minha vida. A partir do momento que eu entrego mais o que Deus está me dando, mais Ele tem para te dar. Então, Deus está esperando também um pouco de você. Poxa, entrega o que você já tem recebido. Compartilha aquilo que Deus está compartilhando com você. E você vai ver o milagre da multiplicação na sua vida. E vai ver que cada vez mais Deus vai derramar porções dobradas do Espírito dele sobre a sua vida. Mas está precisando de nós entendermos isso. Está precisando de pôr em prática muitas coisas que a gente tem ouvido. Eu morro de medo lendo o Tiago, que fala que você que é mestre, tome bastante cuidado. Então tem várias advertências. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então essas advertências me dão um temor. Coloca temor no meu coração. Porque a mim muito foi dado. Aí eu acredito que muitas pessoas aqui têm recebido partes de Deus, parte dos ensinamentos de Deus. E fala essa palavra: quem muito é dado, também muito será cobrado. Então, você já tem algo de Deus. Então, viva e entregue tudo que você tem experimentado de Deus. Coloque em prática tudo aquilo que Deus tem compartilhado com você. Coloque em prática as verdades que você está encontrando na Bíblia. Coloque em prática todo o ensinamento que vocês estão recebendo. Entende? Deus está esperando isso de nós. O mundo aí fora está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus é estar ligado com Jesus. É andar como Jesus andou. Ser discípulos. Ser discípulo está muito ligado de fazer o que Cristo fez, de estar sempre caminhando onde Ele caminhou, de fazer as coisas que Ele fez, de estender a mão para as pessoas que Ele estendeu. Ver que o ministério de Jesus não rodeou com as pessoas que estavam dentro, vamos falar, da época tinha o judaísmo, pessoas que eram conhecedoras da lei, pessoas que eram zelosos, mas que não entendiam sobre o que o Messias veio fazer na terra. Então, muitas vezes Deus está esperando isso de nós, pessoas que entenderam qual é o propósito dele, qual é o propósito do coração dele, o que ele espera. Então temos que estar muito ligados, temos que ser um corpo que está ligado com as coisas. Lá na Índia teve uma perseguição no norte, lá mataram-se um monte de nossos irmãos, vamos levantar um clamor, vamos interceder por eles. Um missionário tal lugar passou por algum problema lá, vamos apoiar. Às vezes nem é dinheiro, às vezes é interceder, buscar em Deus, o que está precisando da igreja, orar em favor daquele povo, fazer orações que ainda não foram feitas. Deus, compartilha no teu coração o que o Senhor sente, como o Senhor olha para essas pessoas, qual é a sua ótica para esse bairro, qual é a sua ótica para o tráfego que vem aumentado, qual é a sua ótica para todas essas questões que está minando o povo, que está atrapalhando. Como que trazemos o teu reino sobre esse lugar? O que o Senhor espera de nós? Fazermos essas perguntas para Deus, e eu tenho certeza que Ele vai nos responder. E em resposta disso, a gente se move, porque o mover de Deus está nas respostas que Ele vai dar para nós. Se agimos conforme Ele vem nos falado, se há obediência naquilo que Ele vem colocado no nosso coração, logo o mover de Deus vai estar sobre nós. Então muito vem disso. A gente, às vezes, são orações perigosas que vão comprometer a nossa vida, mas temos que estar dispostos a fazer, temos a coragem para fazer.
Orar orações perigosas. Deus, eu oro pelo Iraque. E se Deus virar para você, então você está orando pelo Iraque, você é o escolhido para ir lá. Você tem essa coragem, essa disponibilidade de ir? Ou então Deus está falando para você, não, o seu chamado é aqui para esse bairro, vamos fazer esse movimento. Você está disposto a se sacrificar, sacrificar o conforto, sacrificar aquilo que você considera ser precioso para atuar, né, no que Deus está te pedindo. Então Deus vem pedindo muitas coisas para a gente. Deus conta com muitas coisas. Mas aí onde está o meu coração nisso tudo? Meu coração está com Cristo, nas verdades, no que Ele fala para mim, ou meu coração está nas coisas que estão tomando lugar, que estão virando ídolos na nossa vida, que não condiz com o que Deus nos pede? Porque o jovem rico, quando eu dei o exemplo, ele ouviu de Deus, ele ouviu de Jesus, ele chega perante ele tem um encontro com Jesus, mas aquele encontro, pelo que a gente lê, ele simplesmente não quer. Ele vira as costas e segue, porque o dinheiro estava no lugar de Jesus. Então ele teve um encontro com o Messias. Ele ouviu do Messias o que ele deveria fazer. E ele simplesmente recusa. Então muitas vezes a gente está nesse lugar. A gente ouve do Messias. O Messias fala para nós o que ele espera de nós, o que ele quer de nós. Mas simplesmente, não, isso é muito para mim. Isso eu não consigo fazer. Então isso mostra a que ponto estamos comprometidos com a causa de Deus. A que ponto você está comprometido com a causa de Deus? A que ponto nós como igreja estamos comprometidos? A que ponto eu estou comprometido pela causa de Deus? Então isso tudo parte de um coração de Deus missionário. Às vezes temos que estar comprometido com a causa dele. Às vezes isso tem que ferir os nossos corações ao ponto de nada mais importar, ao ponto de colocarmos a mão no arado e não olhar mais para trás, ao ponto de a convicção ser tão grande que nada mais me importa. Então essa convicção ela tem que nos habitar. Eu tive um encontro real com Jesus, Jesus me falou o que eu devo fazer e é isso. Essa é a minha verdade, isso é a verdade de Deus. Jesus ele é o caminho, a verdade, então ele vai te dar o caminho e esse caminho é a verdade. Então ele espera isso de nós. E muitas vezes, olhando para dentro da igreja, a gente vê muito isso, pessoas que não estão comprometidas, pessoas que simplesmente esperam-se tudo dos líderes, pessoas que acham que não fazem parte, às vezes nem é tanto por falta de compromisso, mas não se sente pertencente, se sente incapazes, mas não. Jesus ele não está chamando pessoas capacitadas, porque se você olhar os 12 discípulos, são as pessoas mais improváveis. Então ele não está esperando pessoas capacitadas, ele está chamando pessoas que têm um coração comprometido com a sua obra, pessoas que têm um coração que amam a sua presença, que querem estar com ele, que querem servir com todo o amor, com toda a dedicação. Então às vezes não é pelo que você é, mas pelo seu compromisso com ele. Porque se eu olhar para mim mesmo, não tenho capacidade nenhuma. Eu sou a pessoa mais improvável. Mas mesmo assim, Jesus escolheu os discípulos que eram pessoas assim. E quando você entende que você é improvável, mas é pela misericórdia e pela graça de Deus, você se doa. Porque é o trabalhar dele. Eu gosto muito da fala do Ribeiro, quando ele fala assim: eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero viver intensamente todas as coisas. Mas é isso, é entender que o lugar onde eu estava era nada, e agora o lugar que eu estou é algo muito maior que tudo que eu possa viver nessa vida. Entender que o reino de Deus é maior que todos os reinos da terra, é entender que há algo tão superior, e foi dada a oportunidade para cada um de nós de participar disso. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas participar disso é o máximo, é o ápice maior da vida humana. Participar dos mistérios, participar do reino de Deus.
creio que não há nada que se equipara a isso. Creio que não tem nada desse mundo que possa substituir esse lugar. Agora, muitas vezes é o nosso coração humano, pecaminoso, que coloca as coisas fora do lugar, fora da ordem correta. Entende? Então, muitas vezes a gente está precisando desse lugar de obediência, esse lugar de realmente se importar com as coisas de Deus, esse lugar onde Deus vai falar aos nossos corações e nos mostrar o porquê viemos aqui, né? Creio que muitas vezes a nossa vida, ela está tão cheia sem significado, tão cheia de problemas, e isso está nos atrapalhando de realmente vermos a Deus. Então, muitas vezes a gente olha para dentro de nós e vê um monte de problemas, mas o mesmo Deus que está te chamando, Ele também nos prometeu que vai nos curar. Então, é acreditar nisso. Assim, poxa, eu estou arrebentado, mas eu vou seguir. Eu não sou a pessoa melhor do mundo, mas eu vou seguir. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou seguir. Eu tenho muitas coisas que me impedem, mas eu vou seguir. Eu vou seguir, porque esse Deus está me chamando. E não tem nada nesse mundo que seja mais prazeroso que estar na presença de Deus e servi-lo com todo o amor. Então esse é o coração. Ele está clamando por pessoas que possam se doar por completo, pessoas que possam ser resposta. Eu olho assim, a gente ouve muitas histórias dentro da Jocum, ouve pessoas que são tremendamente usadas, pessoas que estão fazendo algo relevante. Então tem várias histórias de pessoas que entenderam a necessidade e se deram como resposta para aquilo. Eu lembro que no meu prático de 2019 a gente foi numa favela, a gente conheceu a história de uma mulher que ela abriu uma casa de apoio para meninas que estavam na prostituição, que estavam no tráfico, e elas acolhiam essas meninas para dentro da casa dela. Ela notou esse problema e ela começou a acolher, e se tornou mãe. As meninas querem ir para o baile funk, não vai. Vocês são minhas filhas, vocês não vão. E contaram para nós que o projeto dela hoje quem financia o projeto dela são as meninas que passaram por lá, que hoje são professoras, que são médicas, que foram transformadas. Então, é isso. Às vezes a gente não está ligado nessas coisas, mas isso é um exemplo prático de como você entender um problema e você se colocar como resposta para esse problema, de colocar como alguém que vai lutar pelaquela causa. E assim a gente ouve inúmeras histórias de pessoas que se levantaram e colocaram-se no lugar. Creio que Deus está me chamando muito para a questão de mobilização para missões. Então, estar hoje em missões também significa que Deus está usando a minha vida para mobilizar jovens para a missão. Mas o que seria mobilizar jovens para a missão? Não é simplesmente chegar e falar, você tem que ir para as missões. Não, mas é dar todo um suporte, dar todo um apoio, dar uma logística, ligar para eles, porque muitas vezes os missionários estão no campo e eles não têm com quem conversar, com quem desabafar. Então, creio que Deus está me chamando para esse lugar de olhar para os missionários, assim, o que você está precisando, ou de pegar pessoas que têm chamado, vocações, e enviar e dar todo um suporte. Então, creio que Deus está me chamando para esse lugar, de mobilizar, de dar apoio, de dar suporte. Mas todos nós temos que entender o nosso papel com missões, porque é muito importante para o todo girar. Como o pastor disse, vai acontecer, fácil ou difícil. O missionário que está no campo, ele vai obter êxito, mas com lutas ou sem lutas, com o nosso apoio ou sem o nosso apoio. Mas seria melhor com o nosso apoio, porque nós vamos se sentir participante da missão de Deus. Porque não é nossa missão. A missão não é a missão do pastor Stuart. Não é a missão do Marcos Daniel, é nossa. É um todo, é uma só missão. Não é a missão individual de cada, é a missão da igreja em si. Não existe uma junta missionária. Assim, temos junta missionária, mas o ideal seria que a igreja tivesse a agência de missões. Não,
uma deficiência, foi se criada a junta missionária, mas a junta missionária não é a parte da igreja, ela faz parte da igreja, ela é a igreja. Assim como a gente lê a Antioquia, que abraçou Paulo, que abraçou os missionários, enviava eles, mantinham eles, assim a igreja tem que ser. Se ela não vai, ela mantém os que vai. Se ela não é a pessoa que foi, ela é a pessoa que ficou, então ela serve a comunidade onde ela está. Então é uma única missão. E Mateus vai falar, eu não lembro a referência, mas que para que o Senhor venha, todos têm que ouvir o Evangelho. Então há uma promessa: se todos ouvirem o Evangelho, assim o Senhor vem. Então quanto mais você anseia pelo Messias, quanto mais você anseia pela vinda de Jesus, mais a gente tem que se empenhar no Evangelho, em pregar o Evangelho. O nosso líder Lore está com uma nova visão. Ele está com câncer tomado no corpo e sonhando, com câncer nos ossos. É um milagre ele estar vivo, não está sentindo dor. É um milagre ele estar vivo. E Deus tem falado para ele: traduções orais da Bíblia. Foca em traduções orais. Levanta pessoas que vão traduzir a Bíblia. E muito triste quando, ao mesmo tempo que o Loren fala isso, a gente perdeu 3 missionários da Jocum que estavam indo para a base, que o foco é traduções orais. Eles estavam indo para servir nisso. Deu um acidente, morreu 3 missionários nossos que estavam indo para cumprir esse chamado. Então eu creio que é um levante das trevas em contrapartida a isso. É muito triste, porque eles estavam indo cumprir algo, mas eles não chegaram lá. E Deus tem falado para ele: olha, porque tem muitas línguas que não tem nada escrito, então se traduz a Bíblia inteira com falas. E está precisando dessas pessoas. São pessoas que dedicam a vida inteira, porque não é 1 ano, 2 anos, é uma vida para se traduzir uma Bíblia oralmente. É uma vida. Se leva 30 anos, 20 e tantos anos. Mas quantas pessoas que são alcançadas por fruto de pessoas que decidiram assim: eu vou traduzir para esse idioma, e se dedica a vida toda. Depois disso, quantas aldeias, quantas pessoas nas tribos podem ser alcançadas? E a gente pode fazer parte disso. Talvez não indo, talvez não participando ativamente, mas participando em oração, tendo conhecimento, entrando em contato com essas pessoas, estando investindo na vida deles. A gente pode ser essas pessoas. A gente pode ser pessoas que estão comprometidas também, entrando em contato com essas pessoas, estando investindo na vida deles. A gente pode ser essas pessoas. A gente pode ser pessoas que estão comprometidas também, pelo menos informadas, porque muitas vezes a gente nem informados estamos. A importância para a missão de Deus, o mínimo é estar informado. O mínimo é saber o que está acontecendo com a igreja e com nossos irmãos em outros lugares. Esse é o mínimo. Então me toca bastante isso. Até eu estava comentando hoje com a Camila da Argentina, quanto a igreja brasileira se fechou e quantos argentinos chegavam em nós e falavam assim: a gente ama a igreja brasileira, a gente se espelha muito na igreja brasileira, a gente quer muito os missionários brasileiros aqui, a gente quer muito os ensinamentos que os brasileiros têm, e está aqui do nosso lado, vizinho, ansiando por nós, ansiando pela igreja brasileira. Eles conhecem todas as nossas músicas, eles assistem todas as nossas ministrações, assiste os nossos louvores, se impacta, chega em nós e canta aquela música da Gabriela Rocha em português, canta não sei o que, canta tal música. A gente ama a música brasileira, a gente ama a unção do Brasil. E eu olho para nós e falo assim: poxa vida, quantas vezes a gente não tem esse mesmo anseio que eles têm, e a gente não dá valor porque Deus tem entregado a nós. Temos uma alma que adora, que canta, que expressa louvores com uma paixão tão profunda, e às vezes a gente nem dá valor a isso, e lá fora a galera está assim: poxa vida, eu amo a paixão dos brasileiros na música. Eles falavam assim: o brasileiro é muito apaixonado quando está louvando. Cara, isso me impactou de uma forma que eu olhei e falei assim: Deus, perdoa, porque a igreja brasileira não entendeu ainda qual é o propósito dela na América Latina.
de levar essa paixão que a gente carrega, esse fogo que a gente carrega, esse amor que a gente carrega para os nossos países vizinhos. Não é à toa que nós somos a maior nação cristã aqui, a maior nação evangélica. Isso não é à toa, isso tem que ter um propósito, isso tem que ter algum significado. Estamos sendo referências lá fora, mas a gente não se sente essa referência. Às vezes a gente aqui dentro nem dá muito valor a isso, mas lá fora eles estão querendo pessoas que estão fazendo isso aqui, mas nem nós mesmos estamos dando tanta importância ao que fazemos. Então lá eles olham para os nossos ministros de louvores e desejam isso na igreja deles. E aqui a gente às vezes tem preguiça de ensaiar. Entende? Na minha igreja mesmo, Deus me livre, para marcar um ensaio de louvor, nosso Deus, é o negócio mais difícil. E lá fora eles olham para nós como referência de louvor, como pessoas que adoram a Deus com tudo, e tem aquela entrega na hora de louvar a Deus. Então não é por acaso que Deus nos deu isso. E eu tenho muito medo de Deus retirar isso de nós por conta de negligenciarmos. Tenho muito medo de Deus tirar essa paixão do brasileiro por conta de que a gente não dá valor. Como fala que Deus está prestes a apagar o candeeiro de uma igreja, porque ela não está entendendo o primeiro amor. Estão fazendo, mas não estão fazendo com amor, não estão fazendo com dedicação, não está comprometido com aquilo que Deus deu. Então foi dado a nós muitas coisas, foi dado às nossas mãos muitas coisas. Temos uma paixão que incendeia, temos essa paixão, isso é nosso. Foi dada à igreja brasileira, essa paixão, esse fogo, sabe? Nós somos fervorosos quando vamos orar, somos fervorosos quando vamos pregar, somos fervorosos quando vamos ministrar nos louvor. Isso foi dado à igreja. Não vai me estranhar se quando chegarmos no céu e os melhores ministros forem brasileiros, ministros de louvores. Não vai me estranhar, porque temos isso, é nosso. Mas o que nós estamos fazendo? Qual é o impacto que a gente está levando? Qual é a resposta que a gente está dando a Deus, a isso que Ele tem nos dado? Então a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que começar a buscar o coração de Deus, o coração missionário de Deus. Deus, seu coração está sangrando por quem? Por qual povo? Por qual tribo? Por qual bairro? Nos dá a visão do Senhor sobre esse local. Nos mostra a tua ótica. Sei lá, orar com orações perigosas, orações comprometedoras, orações que vão transformar as nossas vidas, que vai colocar as coisas no lugar certo. Então temos que ter essa convicção de começarmos a nos importar mais para a missão de Deus, a nos importar mais para aquilo que Deus tem nos dado, a importar mais para aquilo que Ele está colocando em nossas mãos. Porque assim vamos estar mais comprometidos com a sua obra, comprometidos com a sua história. E você pode ver que ao longo de todo o tempo, Deus vem construindo a sua história. E agora é o momento da igreja. Agora é o momento da igreja. Não é do povo judeu, que já se passou, teve anos para cá. Agora é o momento da igreja. É a igreja que vai se manifestar nos últimos tempos. É a igreja que está com autoridade contra todas as coisas. É a igreja. A igreja que está como responsável do reino de Deus. Nós somos embaixadores. Nós somos esses embaixadores. É nós que temos que seguir a cultura do céu, levar essa cultura do céu. Entende? Então é muito sobre isso, sobre nós estarmos comprometidos com Deus, de estarmos comprometidos verdadeiramente. Difícil como qualquer outra coisa na vida. Não é fácil, mas eu estou comprometido, de corpo e alma e espírito, estou comprometido, mesmo que seja pouco, mesmo que Deus chamou você para orar por um povo, eu vou orar todos os dias. Deus me chamou para ajudar a ser um mantenedor com 10 reais, eu vou ser fiel com 10 reais, não é muito. Mesmo que Deus me chamou para evangelizar meu bairro, eu vou evangelizar meu bairro, porque eu estou comprometido com a missão de Deus. Mesmo que seja para apoio missionário, apoio emocional, muitas vezes está precisando, eu vou ser essa pessoa.
Entende? A missão de Deus é cheia de engrenagens. Todas as engrenagens girar, a coisa anda mais rápido. Agora uma engrenagem ou outra girar, o negócio vai meio travado, o negócio não anda. Então temos que entender qual é o nosso papel e ser comprometido com esse papel até o final. E Deus vai nos recompensar por isso. Deus vai recompensar por todo o trabalho exercido. Não o trabalho, tipo, vai recompensar mais um Billy Graham porque ele ganhou mais alma e o outro lá porque estava comprometido em oração. Não. Os dois são trabalhos para Deus que têm a mesma importância. Mas o que vai definir é o quanto você está comprometido com isso. A diferença é essa. Se ele estava mais comprometido ou não. Se eu dei mais importância ou não. Então, hoje eu chamo vocês para se comprometerem com a obra de Deus. Para se comprometer com a missão de Deus aqui na Terra. No seu lugar, no que Deus colocou no seu coração, naquilo que tem de específico para a sua vida. Mas que Ele quer que você se comprometa com Ele. A tal ponto que você se entrega, se doa e, sabe, e coloca paixão naquilo. Porque isso aí já tem em nós, essa paixão. E o que eu tinha para trazer era isso. Eu queria trazer um panorama sobre essas questões que eu acho que tem que estar muito na igreja, né? Acho que temos que entendermos muito sobre isso, de qual é o nível de comprometimento. Eu quis trazer um panorama do que está acontecendo com missões, de quantos missionários, o que está acontecendo no mundo, porque é importante a igreja saber disso e dar a devida importância. Então que hoje os nossos corações possam estar queimando pelas missões, queimando pela obra de Deus, queimando pelo ouvir de Deus e pela obediência a Deus, porque Ele está falando ao nosso coração. Eu creio que Ele fala a cada um de nós. Então Deus hoje está falando algo para você. Eu creio nisso. Deus está comunicando algo no seu coração. E Ele está te chamando para ter esse nível de comprometimento, de não olhar mais para trás, de pegar no arado e seguir. Amém? Então essa é a minha palavra.